A paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos à nossa live. Bem-vindos, na verdade, à nossa live. Estamos felizes porque mais uma vez nós estamos aqui juntos, unidos, não somente para louvar e adorar a Deus, mas para receber uma palavra do céu, vinda diretamente aos nossos corações, amém? Enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, nesse momento de adoração, vai compartilhando esse link com a sua família, vai compartilhando esse link para que o Evangelho do Senhor possa ser propagado para o maior número de pessoas. Em nome de Jesus, nós cremos que muitos virão para essa live e serão impactados pela palavra do Senhor e receberão o verdadeiro amor de Jesus, amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar a Deus, começar esse momento que nós estaremos juntos na presença dEle com muita gratidão e com muita alegria. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te dizer que nós estamos muito felizes, porque mais uma vez vencemos mais uma semana, e nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações gratos diante da Tua presença, para declarar que estamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a revelar para nós, como filhos, como igreja. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra vinda direto aos nossos corações, e é nisso que nós cremos e colocamos toda a nossa expectativa, Pai. Venha abençoar os louvores que serão cantados nessa noite, abençoar a vida do nosso pastor, que trará uma palavra para os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar e possa nos levar de encontro à sala do trono nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, arrasta o sofá aí, a gente vai agora louvar a Deus com muita alegria, declarando que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós estamos aqui para celebrar aquele que nos deu vida em abundância. Amém? Vamos orar com alegria. Quando a noite fria cai sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, e ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Você crê? Não diga. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, e eu passarei por onde estando em Sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por onde estando em Sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Isso, toda noite. Quando a noite fria cai sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar. Mas olha só, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. O Espírito Santo de Deus na sua vida, meu amado. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim, aleluia, me levará em Ti. É só confiar nele, e me levará em Ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por lá dançando em Sua presença. Então eu direi, abre-se o
do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então direi, então eu direi, uou, uou, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Nós celebramos aquele que nos deu vida em abundância, amém? Nós cremos nisso. E nós queremos que o Senhor vá falar aos nossos corações nessa noite. E é por isso que nós colocamos a nossa expectativa totalmente nele. Porque mais uma vez ele vai nos surpreender nessa noite. Você crê assim? Aleluia. Aleluia. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia! Nós queremos te ouvir nessa noite, Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir o som do céu. Eu sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Eu sei que me falas pela tua palavra. E falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma, me traz consolo ao meu coração. E quando eu sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Eu desconheço. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Eu sempre te ouço, Senhor. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma, me traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala
ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Gostoso, Senhor. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Que nessa noite nós possamos orar com fé, clamar com fé, porque o nosso Deus, Ele não rejeita a oração de um justo. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo o nosso clamor. Não pare. Continue orando, porque Ele vai atender ao teu chamado, ao teu socorro. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Agradeça a este Deus que cuida de você e Ele te ouve. Aleluia. A palavra do Senhor diz que chegará aquele dia no qual todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus da nossa salvação. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao onde eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós rendemos, Senhor, aos teus pés nessa noite e declaramos: cumpra a tua vontade em nós, Senhor.
Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo e tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és Senhor, a nossa vida te pertence, Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido, nós nos rendemos a ti, Senhor. Eu sou teu e tu és meu.
Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu, faz em mim, Senhor, faz em mim, diga o teu, fale pro Senhor, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Cumpra a tua vontade, Senhor. Cumpra o teu querer, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. muito boa noite a você que está conectado conosco através da internet, neste culto online de sexta-feira. É muito bom ter você aqui do outro lado conosco, fazendo parte desta família maravilhosa, que é o povo de Deus. Como é bom ter você aqui conosco, você que é da Igreja da Fé Cristã, você que é de outro ministério, você que não frequenta nenhuma igreja, mas tem estado conosco todos os dias de culto. Obrigado a você que, de certa forma, está nos seguindo, recebe lá as notificações e está conosco nesta corrente de fé. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado a vocês da equipe que estão aqui hoje. Nós vamos tentando devagarzinho arrumar o microfone para deixar com uma melhor qualidade para você. Está quase. Antes, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. No domingo, nós vamos estar divulgando o nome das pessoas que foram sorteadas, contempladas, agraciadas com o livro que vamos dar de presente para aqueles que no dia da ceia arrumaram a sua casa, decoraram, enfim, prepararam lá um lugar especial para que juntos pudéssemos cear. Aquilo que temos profetizado ao longo de um bom tempo tem se cumprido. Cada casa, uma igreja, e cada membro,
cada pessoa um ministro. Glória a Deus por isso, né? E as casas estavam assim, simplesmente maravilhosas, lindas, um toquezinho assim de simplicidade mudava todo o clima, né? Que bom, eu sei que a unção de Deus estava presente ali, abençoando você e sua querida família. Como é bom nós não deixarmos os rudimentos da fé, e num momento como este, que jamais imaginaríamos, onde não podemos, no Brasil, estar realizando o nosso culto presencial, nos reunirmos desta forma, não é? Através da internet, cada um na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Nós temos pessoas que estão conosco de vários lugares, lá de Paulo Afonso, glória a Deus. O João França está lá, não é? Ia mandar um abraço agora para a Profeta dos Orifícios, mas não vou mandar não. Enfim, João França está lá, glória a Deus, amamos muito de coração o João França. E também temos pessoas em Tulsa, Estados Unidos, na Califórnia, Los Angeles, lá em Portugal, irmãos queridos de Portugal, com um carinho muito grande que cá estamos no Brasil, pregando a palavra de Deus a todos vocês também. Orem por nós, nós oramos por ti. Glória a Deus, por vocês todos. Amém? Lá em Osasco nós temos o pastor Joel, sua querida família, o pastor William, a Marlene, glória a Deus. Quanta gente bacana, né? Sempre está conosco, e a gente, por outro lado, também sempre estamos com cada um de vocês. Nós temos assim descoberto irmãos tão queridos e igrejas tão abençoadas neste período, não é? Que nem tínhamos ideia de que existiam. E nós temos dito isso: orem por nós, e nós oramos por vocês todos. Amém? Temos distribuído as cestas básicas às pessoas necessitadas, temos uma triagem e levamos muito a sério a distribuição dos alimentos, agasalhos, roupas, calçados, remédios, enfim. Nós temos um braço social forte na nossa igreja e temos acompanhado a história de vida de cada irmão e de cada irmã, de cada família, para que possamos neste período estar cuidando de cada um. Esse é o papel da igreja. Ao contrário do que muitos dizem por aí, eu sei que não posso falar a respeito de outras igrejas, eu posso falar a respeito da nossa comunidade, e aqui nós não somos do tipo que queremos arrancar a pele, a carne e a gordura. Nós pensamos em estender a mão ao invés de tirar, e Deus tem nos honrado tanto por conta desse coração. A Bíblia fala a respeito da intenção do nosso coração, e como igreja, família de Deus, nós devemos crer que o Senhor perscruta, Ele esquadrinha o nosso espírito, o nosso coração, e Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Então não estamos aqui para sermos apelativos, para arrancar nada de ninguém, estamos aqui para desenvolver uma fé firme em Cristo Jesus, uma vida espiritual fervorosa, para que você possa neste século, neste tempo presente, ser um discípulo de Jesus e cumprir com o seu propósito santo e divino. Obrigado a vocês que têm trazido as cestas básicas. Nós não temos mais só aquele período, aquele tempo que separamos para que você traga a sua cesta básica. Ou seja, geralmente nós fazíamos até o dia da ceia, porque na ceia nós orávamos e abençoávamos os irmãos. Em alguns cultos tivemos até mesmo a entrada das cestas básicas, e era assim uma grande festa para todos nós. Me perguntaram: pastor, por que vocês não tiram foto e não postam das pessoas que estão sendo ajudadas? Pelo seguinte, a Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber, o que a direita faz, a esquerda não tem que saber.
Hoje nós vivemos um tempo onde cada um quer fazer o seu marketing pessoal. Nós divulgamos sim muitas coisas, mas não isso porque acreditamos que constrange a pessoa que está recebendo. Eu sei que nem em todos os casos, algumas pessoas ficam tão gratas que para elas é um grande testemunho. Nós temos ido até algumas famílias e quando elas recebem, é um momento assim tão pessoal que elas veem as lágrimas, elas choram por conta de uma demonstração de amor tão pequeno, não é? Ou pequena. E eu gostaria de incentivar vocês, para que vocês continuassem trazendo as cestas e abençoando estes irmãos queridos. Vamos orar uns pelos outros, amém? Para que esse período terrível acabe logo, em nome de Jesus. Você que está assistindo o nosso culto agora pelo Facebook, nós não gostamos de usar esta colocação de assistindo. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que fazer uma simples transmissão. Nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Estamos prestando o nosso culto. E você do outro lado não pode ser apenas um ouvinte ou um espectador. Você precisa ser alguém que cultua, alguém que louva, alguém que adora, alguém que neste momento entende a importância do momento e se entrega, se derrama na presença deste Deus. Então, não é para simplesmente você colocar o celular ou deixar a televisão ligada e, enfim, fazer qualquer outra coisa como se fosse um seriado, um documentário, um filme ou um programa qualquer. É um culto, você precisa prestar este culto a Deus. Então separe este tempo de 2 horas, tanto na sexta-feira como no sábado, para cultuar conosco em nome de Jesus. Quando você entrar no Facebook, por favor, deixa ali o seu like e, por favor, compartilha. Quanto mais você compartilha, mais a palavra de Deus chega a lugares muitas vezes distantes, ermos, longínquos. Então é importante que nós entendamos o poder que existe nesta ferramenta chamada internet. Que esta palavra possa alcançar você e que você possa mandar aqui o seu alô para nós, o seu recado, para que possamos registrar e mandar um abraço e um beijo no seu coração. Por outro lado, o nosso canal do YouTube está ativo. Eu gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse, que você pudesse clicar no sininho para receber as notificações e também desse o seu like, tá bom? Por favor. Temos ali pregações maravilhosas do pastor Hernani Santos, pregações com mais de 5 mil, 8 mil, 13 mil, 15 mil acessos. Nós tínhamos uma ministração ali do pastor Hernani com cerca de 30 mil acessos. Então, queridos, eu gostaria que vocês pudessem ser edificados na vossa fé santíssima, estudando conosco, ouvindo as ministrações, com um caderno, uma caneta, fazendo seus apontamentos e crescendo em Deus, tá bem? Nós temos ali também o pastor Giovanni Rodrigues. Ele ministrou sobre o espírito de Jezabel na igreja, e este assunto é um assunto atualíssimo. É importante sempre nós estarmos ouvindo. Esta semana mesmo indiquei a um pastor amigo aqui da região que tem enfrentado algumas situações lá no seu ministério. E de vez em quando, sempre, nós precisamos aplicar a vacina e o antídoto, por conta do quê? Esse espírito de Jezabel quer muitas vezes se levantar para impedir o crescimento da igreja. Então nós precisamos saber onde está o diabo, quem ele está usando e o que ele pretende. Uma outra coisa, nós temos ali uma palavra poderosa sobre vida financeira com o pastor Arão Xavier. Ele esteve na nossa igreja também
e foi assim muito edificante, mudou a história de muitos irmãos aqui na igreja. Agora, quem vos fala é o pastor Modesto deste ministério. Você também pode assistir e aprender conosco nas ministrações dos cultos que temos feito online, tá bem? Que vocês possam ser abençoados também em nome de Jesus. Deixa eu ver. O nosso site está no ar também, www.Igreja da Fé Cristã, tudo minúsculo, sem acento, .com.br. Você vai conhecer a nossa igreja, sua história, aprender sobre no que cremos, os fundamentos, ver os ministérios, os departamentos, enfim, tanta coisa ali que dá para você se engajar e crescer também, tá bom? Este ministério é um ministério onde nós queremos que todos vocês estejam engajados dentro de um propósito. Eu costumo dizer que aquele que não faz nada, ora. E esse ministério é tão precioso na igreja, né? É um ministério, muitas vezes, em que as pessoas são anônimas, oram e ninguém percebe. O que fazem no oculto, e Deus, de certa forma, abençoa, não é? Aleluia por isso, glória a Deus. Mais algum aviso especial ou não? Quero agradecer ao Paulo Gonçalves, que está aqui conosco hoje na parte técnica. O Gustavo e o Mateus estão trabalhando. A Gabi e o Fabrizi está aqui também, não é? O pessoal brinca, fala, mas o senhor fala brincando com nome italiano, mas ele fala japonês. Pois é, eu até hoje não descobri a nacionalidade do Fabrizi. Fabrício, você nasceu onde? No hospital? Aonde você nasceu? Em Bragança? Atibaia, pertinho aqui, né? Vizinho. Então você é atibaense. Lá tem muito japonês, né? A colônia japonesa é muito forte lá, né? Temos lá a festa do morango, não é? A festa das flores, muito legal. Estamos aqui também com hoje um novo visual, cada semana ela está de um jeito, não é? A Leisiane, França, e a sua querida irmãzinha, não é? A Nayara França. Nayara França. Tá bem, queridos? Aleluia. Deixa eu mandar aqui alguns abraços e alguns beijos para os irmãos aqui. Deixa eu ver. Eu não tenho acesso a todos desde o começo, que pena, né? Mas eu vou mandar para quem está aqui, ó. A Carolina Luiza, Simone Leme, Marcão, Gabriel e Flavinha. A Dalva Coreno, querida irmã do coração. Bianca, a tia, tudo bem? Como é bom ter vocês aí do outro lado. A Maria Aparecida Conceição, o Michael, que eu não sei por onde anda, só Deus sabe, Deus abençoe, também o Michael, sempre eu mando abraço para ele aqui, né? Ele é muito querido também. Um abraço para Pedrina, Marina, que mora no nosso coração. O Vanuir deu o ar da graça esses dias. Tudo bem, Vanuir? Glória a Deus pela sua vida. A Neide Luziano, o Lucas, a sua filhota do coração, o Bené, aleluia. Quem mais aqui? O Márcio Colli, tudo bem, Márcio? Cristiane, eu sei que teve comida boa aí esses dias, viu? Yakisoba, pois é, tem gente que fala pra gente só pra gente ficar com vontade, né? Mas tudo bem, Deus é bom, aleluia. Logo vai acabar a quarentena, tá entendendo? É nóis. Muito bem, a Graciela está aqui também, a Deise Faria, quem mais? O Charlão, tudo bem, Charlie? A Janaína,
respondendo para Carlos Rodrigues. Tudo bem, Carlos? Deus abençoe. Eu não sei do que se trata, mas o telefone da administração está à disposição, 4032-1169. O Ivan e Viviane, o Genésio, sempre elegantérrimo, não é? Pelo menos nos cultos, não é? Mas a esposa dele cuida muito bem dele, viu? Essa irmã é uma bênção. A Márcia da Paz, tudo bem, minha querida? Irmã querida. E aí, como é que está o corintiano? Tá bem? A Pedrina, já mandei abraço. A Lucidalva, o Cristiano, mandou um bonequinho chorando aqui, Lu, o que está acontecendo? Hã? É porque não tem culto. Tá bom. Neila Lima, peço que o Senhor ore por mim. Tá bem, mas passa tão rápido que eu não consigo ler. A Rosenilde Souza, o seu Moacir, as vozinhas queridas, o Godoy, tudo bem, Godoy? Pessoal aí do Toró, a irmã Marta, glória a Deus. Eu acho que é no bairro das Marinas ali, né? A irmã Nadir, a Fabiana, a Fábia, glória a Deus. No Toró está a Fabiana. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Aleluia. A Vitória, tudo bem, Vitória? Vitória Fleming Ferreira de Toledo. Mandou o Snoopy. A Denise Borges. Adriana Eufrosino. Adriele, o Cássio, a irmã Rose, o Pedro, a Isa. Quem mais? Adriana, tudo bem, Adri? Que saudade de você. Ela passou por uma intervenção cirúrgica dia desses, graças a Deus está muito bem, se recuperando. Nós amamos muito você, intercedemos muito pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe, tá? Um abraço também para o Pedrinho. Quem mais? A Dalva escreve, saudade de todos. A Vera Dias, o João Machado, a Sandra Salles, a família, glória a Deus. A Elaine Souza, o Rafael, o filhão. O Leonel Henrique Baruel, beijo do gordo. Ele que diz assim para mim, né? Faz alusão ao Jô Soares. Se bem que ele tem emagrecido. Na quarentena eu não sei, eu acho que na quarentena esse negócio de ginástica em casa, academia em casa, não dá certo não. O pessoal só está engordando. Meu Deus do céu. A Natália Teodoro, família. O alemão, e aí alemão Galvão, tudo bom? Abraço para você, a família. Andreina Salles está com a gente, Deus abençoe. Quem mais? A Miriam Machado, beijo grande. Maridão também, família. A Nair Souza, nossa intercessora. Quem mais é nossa intercessora? Anice, o Maurício, o João Machado, já falei, Arlete. Muito bom. A Lu Arantes está com a gente, tudo bem, Lu? Deus abençoe, querida. Muito bem. É isso aí. Agora só um monte de bonequinho aqui, um monte de abraço, um monte de um beijo. Rodrigo Silva, boa noite, querido. Quem mais? Estou na live, pela graça de Deus. Que bom, Rodrigo. Estou na live pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fica firme, filhão. Amamos você. A Nazaré, como que era o nome dela antes? Como? Bubu. Não é mais Bubu. Tá bem. Querida Nazaré, amamos demais essa irmã, né? Muito bem. Vamos para a palavra. A Marina Lima,
Muito bem, glória a Deus. Vai compartilhando. Ó, Leide Oliveira aqui, ó. Tudo bem, Leide? Deus abençoe. Quem mais? Mandar um abraço para Eliette, para o Marcos, a Elaine Cardoso e família. Muito bem, a Estela Freitas, Paulinho, Paulão. É isso aí. Paulo Dias, meu querido amigo do coração. Paulo Donizete, família. Bem, eu tenho que parar. A Anice, essa aqui eu tenho que mandar um abraço para ela. A Erenice Queiroz, a nossa querida amiga Anice. Hoje é aniversário do filho dela. Glória a Deus. Deus abençoe muito, viu, Anice? A gente ama você demais. Quando acabar essa quarentena, convida a gente para almoçar com você, tá? Ela faz comida boa. Aleluia. A Natália Aparecida Gonçalves, a Fonsina, a Camila, Carolina Luiza, já falei, Tatiane Godoy. Agora eu vou ter que parar, amados. Vou ter que parar agora. Amém? Glória a Deus. Pai amado, fala conosco neste momento, onde iremos abrir e estudar a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, desarma nossa mente e abre os nossos corações para recebermos algo do céu neste momento, em nome de Jesus. Que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. É o que nós oramos e pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos falado sobre o Espírito Santo e eu pensei em parar semana passada. Acontece que a nossa igreja tem tido um despertamento todo especial por conta da ministração sobre o Espírito Santo. A grande verdade é que em muitas igrejas o Espírito Santo ele não tem o devido espaço que merece. O Espírito Santo é apenas aquele que visita por um breve tempo os irmãos durante o culto. Alguns dizem: eu senti a presença de Deus hoje, eu senti um toque de Deus esta noite. Eu tenho um irmão muito querido na igreja que diz assim: pastor, hoje eu senti o Espírito Santo, ele passou aqui um pouquinho, deu uma arrepiadinha e foi embora. A grande verdade é que nós precisamos entender o papel do Espírito Santo, que não é apenas de fazer uma visitinha. Você sabia que no Velho Testamento, ali, as pessoas, elas recebiam Deus por visitação. Vou repetir, no Velho Testamento as pessoas recebiam Deus por visitação. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, tudo mudou. Em Hebreus nós lemos que hoje nós vivemos uma aliança mais excelente, porque hoje não é mais visitação, é habitação. O Espírito Santo mora em mim, mora em você, habita em mim, habita em você. O Espírito Santo faz residência em mim e residência em você. E durante muito tempo nós ignoramos o fato do Espírito Santo ou do próprio Deus, na sua glória, plenitude e poder, estar habitando, morando e residindo dentro de nós. Note que você não pode alimentar apenas uma experiência emocional com o Espírito Santo de vez em quando.
muitas vezes quando um louvor vai ser cantado, muitas vezes na adoração, ou muitas vezes na palavra, o Espírito Santo se manifesta e testifica em nosso coração de que Ele está ali conosco e que Ele está participando de uma forma ativa deste culto sendo prestado a Deus. Você sabia que não dá para cultuar a Deus sem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que nos faz santos, é aquele que nos convence do nosso pecado e da nossa condição de miserabilidade. Agora, o diabo é acusador. Você tem que identificar se você tem vivido acusação ou se você tem sido convencido por este Espírito Santo. Porque a intenção do Espírito Santo é de nos aproximar de Deus para vivermos para Ele totalmente, não de forma superficial e rasa. Sem o Espírito Santo, você vai viver uma vida de mera religiosidade. Você pode ter até alguns momentos de emoção. Você pode, de repente, aflorar nos teus sentimentos. Mas o que eu quero falar para você é que existe uma manifestação maior da parte de Deus que só pode acontecer através do Espírito Santo na vida do filho e da filha de Deus. Eu não falei agora evangélico ou crente. Eu falei do filho e da filha de Deus, porque você tem que descobrir qual a tua verdadeira identidade. Você não pode viver uma vida religiosa apenas. Você precisa desenvolver uma vida com mais comunhão, com mais intensidade, com mais desejo. Eu costumo falar do desejo insaciável, porque muitas vezes nós trocamos Deus por qualquer outra coisa. Este desejo, então, ele não tem nos levado para viver uma vida espiritual que, de certa forma, vai revolucionar esta geração. Você não entregou sua vida para Jesus simplesmente para ser um frequentador de culto, um esquenta-banco. Você foi chamado por Deus para ser testemunha e para pregar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você tem uma palavra de salvação na sua vida. E eu gostaria de ler um texto que está em Lucas capítulo 24, versículos 49, versículo 49. Lucas 24, 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha agora o que está escrito em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos dizem que podemos chamar este livro de Atos do Espírito Santo. Olha o que diz no capítulo de número 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes. Olha a importância do ser cheio do Espírito Santo e do ser batizado no Espírito Santo, com evidência de se orar noutras línguas. Nós sabemos que aquele que entrega a vida para Jesus, ele tem o Espírito Santo, mas quando ele ora em línguas, o Espírito Santo o tem. É algo diferente.
Eu fui um religioso durante muito tempo, mesmo dentro de uma igreja evangélica, até descobrir que o Espírito Santo poderia me levar para um novo e vivo caminho. Eu muitas vezes vivi nos átrios, e hoje nós entendemos que temos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, à sala do trono. O véu se rasgou de alto a baixo, e o Espírito Santo saiu para morar, habitar e residir dentro de nós. Você não pode ignorar este grande presente de Deus para nós. Esta testificação de que somos filhos e de que somos filhas de Deus vem por conta do Espírito Santo. Esta convicção que temos de que a palavra é a verdade é por conta do Espírito Santo. Tudo aquilo que Deus quer fazer, Deus vai fazer estabelecido em primeiro plano na sua palavra, que é recebida por você. Se você não entende isso, se você não tem recebido de Deus aquilo que a sua palavra transfere, você não vai viver uma unção de Deus como no livro de Pentecostes. Alguns dizem assim: pastor, é exagero falar isso. Hoje nós temos uma geração incrédula, e os incrédulos não são aqueles que estão dentro da igreja, estão fora da igreja, são aqueles que estão dentro da igreja todas as semanas, ouvindo sempre a mesma coisa, mas não abrem o coração. Nós precisamos voltar a crer num Deus que pode tudo, e se Ele quiser, pode te usar. Ele usou uma mula, a mula de Balaão. Ele disse: se não houver quem pregue, as pedras clamarão. Deus, Ele quer usar sua boca, Ele quer usar sua mão, Ele quer usar os seus pés para pregar o evangelho da paz. E esta unção estará sobre você, como diz lá no livro de Isaías, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Deus quer se mover na sua vida, mas enquanto você tiver uma mente tacanha e uma fé medíocre, você não vai avançar. Existe poder neste livro sendo liberado para a igreja dos nossos dias. Você precisa voltar a crer, e se você nunca creu, você precisa fazer a oração de Judas: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aleluia! Oh! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Espírito de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ou seja, durante o seu ministério terreno, Jesus, por muitas vezes, algumas registradas nas Escrituras, outras não, ensinou aos seus discípulos sobre a importância do Espírito Santo e deste momento que seria um momento único, onde a promessa de Joel capítulo 2 versículo 28 se cumpriria. Imagina você que aquilo que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos foi liberado através da boca de Joel entre os séculos 4 e 5 antes de Cristo. Olha que coisa séria.
Que coisa tremenda! Entre os séculos 4 e 5 a.C., Joel profetizou sobre a descida do Espírito Santo. Vou voltar à leitura. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. Você pode ser usado por Deus. Você deve ser usado por Deus. Nós precisamos quebrar este marasmo, esta vida espiritual sem graça, onde você não tem fé para crer que Deus vai te dar uma dúzia de ovos. Você precisa quebrar a resistência que muitas vezes é maligna, por conta da dúvida, incredulidade e descrença, porque o diabo não quer que você avance. E Deus quer que você tenha uma fé revelada. Deus quer mostrar para você esta noite que você pode muito mais do que você tem vivido, e muito mais do que você tem experimentado. Quem é limitado diante do Senhor é o diabo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Tudo você pode, tudo, porque Ele te fortalece. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Se falta fé e autoridade espiritual para coisas tão básicas do nosso dia a dia, deixa eu te falar, vai chegar uma hora que você nem vai precisar pedir nada para a sua vida pessoal. Você, como intercessor e sacerdote, vai orar tanto por outras pessoas, que Deus vai te recompensar. Deus vai cuidar de você, das pequenas e das grandes necessidades. O problema é que você fica aí do outro lado preocupado com tantas coisas desta terra, e você vive mais terra do que céu, e Deus quer que você viva mais céu do que terra, e você não desfruta daquilo que o Espírito Santo tem preparado para você como igreja no tempo presente. Note que a visão não é micro, a visão é macro, é o que Deus tem para você como igreja, é o que Deus tem para nós como corpo de Cristo. Deus quer mudar a nossa realidade, mas Ele só vai poder mudar a nossa realidade quando nós entendermos que aquilo que Deus pretende fazer vai além de 4 paredes. Muitas vezes nós nos contentamos com liturgia e rituais, com aquilo que é humano, ocupando o lugar do sagrado, que na verdade se torna profano, aquilo que desperta a ira de Deus. Porque o que nós fazemos muitas vezes não é prestar culto ao Senhor, é prestar culto a nós mesmos. Aí você vem, procura Deus só para receber dele um favor. Você não deve buscar a Deus só para buscar dele um favor. Você deve aprender a louvá-lo, adorá-lo, entronizá-lo, honrá-lo. Quando você compreender isso no seu coração, você vai sentir
a graça de Deus permeando todo o seu ser, e a sua mente vai mudar. E pode ter certeza que você vai experimentar da palavra da verdade, que vai exceder todo o seu conhecimento e vai encher o seu coração de paz. Não tenha medo de nada, o Senhor está com você. Não temerei o que me poderá fazer o homem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E este é o tempo que temos vivido, o vale da sombra da morte, onde muitos estão aterrorizados por conta da pandemia. Se fala tanto de morte, tanto de doença, e nós precisamos compreender: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não temeria mal algum. Eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O mais importante não é o lugar. Pode ser montanhas ou vales. O mais importante não é o lugar, é quem está com você. É quem está com você. Se você está com o Senhor vai estar sempre com você. Não tenha medo. O Senhor não te deu espírito de medo, mas te deu espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Então se levanta nesta noite como filho de Deus, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Entenda que o Espírito Santo não era só para aqueles dias. O Espírito Santo é para hoje. Olha o que Joel profetizou, e olha o que Pedro liberou com a sua boca, depois da descida do Espírito Santo. Eu desafio você a, depois deste culto online, ou até mesmo em outro momento, que você possa ler o discurso de Pedro, que está em Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2,14. O discurso de Pedro. Nós vamos aqui ler o discurso de um homem que levou muitas pessoas à salvação. E o discurso dele, a palavra que ele deu, a ministração que ele fez, estava embebecida de unção. A presença do Senhor ali era algo real. E estamos falando de um homem que era pescador, um homem rude, um homem praticamente analfabeto. E quando ele abre a boca na autoridade do Senhor Jesus, Pedro, porém, pondo-se em pé, olha a autoridade dele, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, Deus aqui, o Senhor confirmando ele como um líder: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito
derramarei sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Capítulo 4, versículo 37. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que fazemos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis do mesmo dom. E recebereis do dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, porque a promessa vos diz respeito a vós também, e até hoje. Aleluia! O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você é dele, nós somos dele. A sua graça nos alcançou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos chamei, e vos elegi, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e de pregai o Evangelho na unção do Espírito a toda criatura. Precisamos ter esta fé, precisamos ter este despertar. Ele nos chamou, e com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos esta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Lembrando que naquele tempo não se contava as mulheres e as crianças. Imagina o crescimento explosivo que teve a igreja de Jesus, que estava nascendo. Sabe onde eles se reuniam? Nas casas. Não, nas sinagogas, a igreja tradicional dos judeus. Eles se reuniam nas casas. E olha o que diz no capítulo 4, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
precisamos entender uma realidade espiritual que não pode ser negligenciada pela igreja dos nossos dias. Hoje, muitos pregam que o Espírito Santo não é mais para hoje. Ele existe, mas que ele opera de forma restrita e limitada. Ele, como Deus, ele não faz o que ele quer, quando quer, porque quer, onde quer. Precisamos entender que neste tempo, mais do que nunca, o Espírito Santo quer se manifestar. E como ele vai se manifestar? Através de mim, através de você. Precisamos passar tempo com ele. Precisamos buscar esta comunhão estreita, pessoal, particular, íntima. O comprimento, a largura, a altura, a profundidade. Nós não podemos ser só religiosos. Dizer eu faço parte de uma igreja, faço parte de uma célula, bater cartão e dizer que está tudo legal, quando não está. Quantas pessoas você alcançou com este evangelho este ano? Quantas entregaram suas vidas para Jesus? Quantas desceram as águas? Você tem, nestes dias de tanta dor, dado uma palavra de esperança, fé e vida para alguém? Onde está o teu Cristo? Onde está a unção de Deus sobre você? Permita que o Senhor te leve para onde você nunca imaginou estar. Permita que Ele te use. E você aí do outro lado só fica preocupado naquilo que é deste mundo, naquilo que é humano, naquilo que é tão pequeno, diante da grandiosidade de um chamado, de uma capacitação, habilitação e qualificação do Espírito Santo. O Senhor vai te tirar desta vidinha. Troca o teu mundinho pelo reino de Deus. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar poderosamente. Aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz de novo impetuoso. Aumenta o fogo, mostra a tua glória. Nós temos visto que a promessa se cumpriu. Lemos juntos a narrativa do preparo para que o Espírito Santo descesse. O próprio Jesus fala com seus discípulos e diz: permanecei em Jerusalém até serem cheios do Espírito. Lemos há pouco que esta unção é para que sejamos testemunhas. Deve ser algo real para nós. Se o evangelho não for real para você, você não está disposto a entregar sua própria vida pelo Cristo. Em Apocalipse diz: ser fiel até a morte. Tem gente que é fiel até a hora que perde um emprego que ela idolatrava, até que tem algum tipo de prejuízo financeiro, econômico e material, até que chega uma doença, uma enfermidade, até que vem algum ataque, perseguição, ameaça. Você precisa estar firme no seu Deus. A tua fé tem que ser como os montes de Sião, inabaláveis. Vou repetir: como os montes de Sião, inabaláveis. Não é qualquer coisinha que vai tirar você do eixo, do prumo. Você precisa ter domínio próprio, e é fruto do Espírito. Busca. Nada pode te demover desta fé santa. O Senhor te encontrou
te tirou do lamaçal, do charco, do atoleiro de pecado e te transferiu do reino das trevas para o reino da luz, do seu tão grande amor. Você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Agora imagina o porquê deste revestimento de poder que foi dito em Lucas 24:49. Para momentos como este, Jesus morre, é sepultado, ressuscita e volta para o céu. E agora, aqueles que eram imperfeitos, aqueles que eram improváveis, devem dar continuidade ao ministério de Cristo. E nós estamos aqui há mais de 2000 anos depois de tudo que isto aconteceu. Esta é uma evidência de que aquilo que pregamos é uma verdade, porque não se perdeu no tempo. O Espírito Santo começou a se mover logo ali no início da igreja. Imagina, 3.000 almas se converteram. E olha só o porquê é que a igreja se manteve firme e forte. Por conta destes pilares que eu quero trazer aqui e que mostra as marcas de uma vida no Espírito. Porque aquele que na igreja nos dias de hoje não apresentam esses sinais, não tem vivido na unção do Espírito. 4:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem registrou isso foi Lucas, o médico. E algo que fascinava este homem, discípulo de Cristo, mas não apóstolo, era a perseverança que aquelas pessoas tinham, e era uma perseverança sobre-humana. Só chegamos aqui porque muitos antes de nós perseveravam, ou perseveraram. Eu não sei se você sabe, mas os apóstolos, na grande maioria, tiveram uma morte triste, não natural, aflechadas, pauladas, decapitados, crucificados, perfurados por espada. O apóstolo Paulo teve a sua cabeça arrancada, decapitado. Quando nós olhamos para aqueles que viveram antes de nós, sofreram tantas perseguições. Imagina só em Roma, os cristãos sendo amarrados em postes, cobertos de piche, e eles pegavam fogo iluminando Roma. Imagina no Coliseu, histórias falam, registram, de que o sangue dos crentes batia nos joelhos daqueles que eram devorados pelos leões, famintos. Era um espetáculo daquele tempo, assistir os crentes em Jesus, os salvos, os escolhidos, os chamados, os ungidos, os eleitos, sendo devorados. Aquela vibração que se vê num jogo de futebol, era a vibração que se via para que morressem a todos, para que todos morressem. Quantos vieram antes de nós e que foram perseguidos, foram presos,
foram torturados e sofreram para que estivéssemos aqui. E você não prega este evangelho. Li certa vez que alguém evangelizando bateu na porta de um muçulmano e foi falar de Jesus. E este muçulmano disse: se fosse verdade tudo isso que você me pregou aqui na porta da minha casa, você andaria de joelhos por toda esta rua. Você deve ser este evangelho vivo que deve ser pregado nesse tempo. Mas você vai ser uma tocha apagada, sem o Espírito Santo, sem unção, sem a graça, sem a presença. Você precisa deste poder. E não tem outro jeito. Se você não perseverar, não desista. Não importa o que te aconteça. Uma irmã conversou comigo e disse: pastor, vou precisar fechar minha empresa e demitir os meus funcionários. Ele me falou isso chorando. Eu disse: mas não desista. Você é um remanescente, você é um filho de Deus, você vai dar a volta por cima. Você crê num Deus vivo, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai cuidar destas pessoas. Não desista. Não jogue a toalha, não deponha as armas. É cedo para desistir. Eu quero aqui elogiar o povo brasileiro. O povo brasileiro tem gana. O povo de Deus é constante, tem resiliência, é corajoso, é valente, é destemido. O povo brasileiro não desiste à toa. Você tem o Espírito Santo. O Brasil vai ser conhecido nos 4 cantos deste planeta. Deus transformará a maldição em bênção. Não sei o que Ele fará, mas eu sei que Ele fará. E você vai fazer parte deste projeto. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você vai fazer parte deste projeto. O Senhor não te exclui, é você que se exclui. Não perca a noite de sono, pensando no fracasso e na derrota. Se levanta e vai orar. Deus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. Tu és fiel, o Senhor me honra. Obrigado porque eu estou debaixo desta proteção. O Senhor me guarda, o Senhor me livra. Não importa o que aconteça, não importa o que está por vir, o que importa é que Ele é com você e você é com Ele. Confia, descansa e espera. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Eles perseveraram. E você precisa perseverar. Como é triste hoje alguém que pega uma Bíblia, põe debaixo do braço, posta as fotos no Facebook, no Instagram, publica vídeos dentro da igreja, louvando, adorando, servindo a Deus, e daqui a pouco está numa boca de fumo, daqui a pouco está numa esquina se prostituindo. Pastor, que coisa mais demodê. Hoje não se faz mais prostituição na esquina. Tá bom, você é de outro nível, né? Existem outros recursos, mas você entendeu o que eu estou te falando. Ora está dentro da igreja, daqui a pouco está no barzinho, enchendo a cara de cachaça, em lugares impróprios, com pessoas erradas.
Ao invés de você levar estas pessoas para o céu, elas estão levando você para o inferno. É tempo de acordar, igreja. Deixa o Espírito Santo se manifestar, deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo tomar conta de você, te guiar, conduzir, governar, dominar. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra linda na sua vida. Deixa o Espírito Santo te levar por um caminho de prosperidade, de vitória, de bênção. Deus cuida dos seus. Deus cuida de você. Persevera. E Lucas registra que aquele povo, de forma fascinante e admirável, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E doutrina fala de ensinamento. O que os apóstolos ensinavam, eles obedeciam. Eles andavam na revelação da palavra. Eles viviam este Cristo, não o modismo, que hoje aparece no meio das igrejas e depois desaparece. Nós estamos falando de um evangelho legítimo, puro, verdadeiro, legítimo, autêntico. Não estamos falando do evangelho diluído, que hoje é uma coisa, depois é outra coisa, e que muda de acordo com as estações. Não! Você precisa conhecer a doutrina dos apóstolos, ser como os da igreja de Bereia, e ser fiel àquilo que esta palavra te ensina. Olha por que é que veio o Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo humanamente, eles não perseverariam. E diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Não é fácil conviver com pessoas, não é fácil conviver com gente. Onde tem gente, muitas vezes tem problema, mas eles perseveravam em ser igreja, em viver Cristo, em dar testemunho. Muitas vezes você justifica que não é melhor por conta do fulano, do cicrano e do beltrano. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tira os olhos de pessoas. Pessoas decepcionam, pessoas nos frustram, pessoas nos desiludem, mas Cristo jamais, vou repetir, Cristo jamais, vou repetir, Cristo jamais. Eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Tem irmãos que foram tão machucados que não querem ser mais igreja, querem ser autônomos e independentes, os últimos a chegar e os primeiros a sair. Não quero mais ter amizade com ninguém, não quero que ninguém se envolva mais na minha vida pessoal, não quero saber mais de nada. Isso não é ser igreja. A Bíblia diz para você orar uns pelos outros. Não estou dizendo que não tem meninice no meio da igreja, tem, mas você precisa ter maturidade, pelo menos você, saber o que fala, saber o que pensa, saber o que sente, saber o que faz e dar testemunho de Cristo. Isso é importante para que a igreja cresça no nosso tempo profético. O problema hoje é falta de referencial. Quando as pessoas apontam, aquele é crente, é para falar algo pejorativo, que vai desabonar, que traz escândalo e escárnio para a igreja. Aí você sempre se nivela pelo padrão mais baixo. Eu sou assim por causa do fulano, ciclano e beltrano. Começa a olhar para Jesus, e você vai crescer, e você vai amar estas pessoas, e você vai orar por elas,
e você vai interceder por elas, e você vai ser por elas. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 19: por quem de novo tenho dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Primeiro, ele sofreu, padeceu de dores terríveis, por conta da oração intercessória, para que eles se convertessem. Mas não parou por aí, continuou orando e tendo dores terríveis, que se assemelhavam a dores de parto, até que Cristo fosse formado naquelas pessoas, para que elas não se desviassem mais, para que elas não se perdessem mais, para que elas não desistissem. Então eles perseveraram na comunhão, e depois perseveraram no partir do pão. Olha como é importante a renovação da aliança. O partir do pão pode ser a respeito de atender a necessidade do outro, mas pode ser entendido também por nós como o partir do pão. Lembra de Jesus, quando ele volta e os seus discípulos estão pescando? Até então eles não tinham entendido que aquele era Jesus, até que ele pega o pão e parte o pão. Quando ele parte o pão, eles dizem assim: nós vimos este homem partindo o pão tantas vezes, e ele partiu o pão diferente de todo mundo. Você precisa compreender isso. O partir do pão pode falar de relacionamento, pode falar de intimidade, porque você não chama qualquer pessoa para se assentar à sua mesa. Agora imagina, o partir do pão, nós precisamos dar ênfase à ceia do Senhor, precisamos falar desta ligação, desta fidelidade, desta busca, desta consciência de que não se trata de qualquer coisa natural. Precisamos entender que o Espírito Santo de Deus fazia com que eles perseverassem na comunhão, ou melhor, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Nós temos feito isso em casa, nós temos ceado juntos, nós temos sido igreja neste tempo de incertezas. Quando é que vai acabar a pandemia? Coisa vai piorar ou vai melhorar? A sua vida não pode estar na mão de governantes. Estamos vivendo uma crise na área sanitária, política e financeira, econômica. Mas a nossa vida deve estar nas mãos do Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não
vivo está. Uma outra coisa, eles perseveravam também nas orações. Queridos, é vergonhoso olharmos para a igreja e vermos que a igreja nunca esteve tão fria. Uma igreja que não entende o papel e a importância da oração. Eu sei que está havendo um despertamento. Tem gente que só busca Deus quando o problema aparece, a dificuldade e a luta. Mas eu estou falando de um outro nível de oração, onde você vai orar para ter comunhão com Ele. Eu, por exemplo, eu sinto saudade de Deus. Pode parecer estranho isso para você, mas eu sinto saudade de Deus, eu sinto saudade de Jesus, eu sinto saudade do Espírito Santo. Aí eu quero ficar lá, juntinho dele, durante um determinado tempo, horas, dias, semanas. A igreja precisa entender isso, perseverar na oração. O Espírito desceu em Pentecostes para que a igreja compreendesse a importância destes pilares: a perseverança na doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Você precisa orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, fazer como Daniel. Eu me lembro de um irmão muito querido, que foi da nossa igreja, chamado José Luiz. O trabalho dele era duro, mas mesmo assim ele se levantava antes da hora, colocava o seu relógio para despertar, se levantava e saía para caminhar e fazer a sua oração, ter o seu devocional, ter a sua comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E ele muitas vezes me dizia: pastor, eu me levantei, tudo estava escuro, e daqui a pouco eu via o sol nascendo, e eu viajava com ele, porque ele contava assim de uma forma tão empolgada, que quem ouvia ele narrando, registrando a sua comunhão com Deus, dizia assim: eu também preciso experimentar. Eu me lembro de uma pessoa que não prosperava em seus negócios, estava para fechar a sua empresa, em processo de falência, sem esperança. Eu disse para ele: acorda mais cedo, põe o seu relógio para despertar, fecha a porta do seu escritório e vai falar com Deus. E quando você faz isso, não é para você chegar lá e dizer: Deus, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou à beira da loucura, não tenho direção. É a mesma coisa de dizer: eu não tenho um Salvador. Mas quando você entra dentro de um quarto e diz assim: Deus, eu estou aqui porque eu creio na tua existência. Eu não sei onde tu estás geograficamente, mas eu sei que os teus ouvidos estão abertos para me ouvir. Eu não estou aqui para dizer que eu estou chateado, aborrecido, desesperado, angustiado na minha alma. Eu estou aqui para dizer que tudo aquilo que quer me afligir, eu ponho aos pés de Jesus, e confio em Ti como meu único Senhor, Deus e Salvador. Eu quero descansar na Tua presença. Eu estou aqui para dizer: cumpre em mim o Teu querer, me mostra o Teu propósito, dá direção para a minha vida. Senhor, me revela as Tuas estratégias. Deus, eu quero Te honrar, eu quero Te abençoar, eu quero ser uma coluna forte na Tua casa. Por isso, Deus, eu estou aqui para Te entronizar, Te glorificar, exaltar e bendizer, porque somente Tu és Deus. Aleluia. Queridos,
Não tem demônio do inferno que resista. Não tem demônio do inferno que suporte. É uma busca de fé. A sua oração vai ser uma oração de perseverança. Não vai ser uma oração de dúvida, incredulidade, descrença. Ô senhor está, por que o senhor não me responde? Eu estou dizimando e ofertando, mas o senhor não me abençoa. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Não. Você vai dizer: Deus, eu não sei, eu não entendo, nem quero saber e nem quero entender. Eu quero simplesmente passar horas na tua presença dizendo glórias, 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 glórias a ti. Tu és tremendo, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso. Tu és meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador único e suficiente. Eu não tenho outro além de ti. Eu te amo, Senhor. Obrigado porque a tua palavra me alcançou. Obrigado porque eu me libertei daquilo que me cegava, endureci o meu coração. Cumpre o teu querer, cumpre o teu querer. Tu cumpre o teu querer na minha vida, Jesus. Deus, o caminho para mim fará. Deus, o caminho para mim fará. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. Deus, o caminho para mim fará. Imagina, aí você começa a alimentar aquele teu momento com Deus, com um cântico, com um louvor, com uma adoração, e dizer: diabo, eu me recuso a dizer que Deus não está olhando para mim, que Deus não cuida de mim, que Deus não estende a sua mão para mim. Diabo, você não vai endurecer o meu coração, você não vai me contaminar na minha fé. Eu confio nesse Deus, eu confio neste Senhor, eu confio no Pai. Glória a Deus, aleluia. Então aprenda isso, por conta desta perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, havia grande temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sem temor não vai haver sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Hoje nós vemos pessoas se exibindo na internet como se aquele poder fosse dela, como se aquela glória fosse dela. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós vamos ter temor no coração. O Espírito Santo precisa gerar temor no nosso coração. E sem entendermos estes pilares, onde a igreja primitiva foi construída, onde a igreja primitiva foi estabelecida, nós vamos ser apenas ajuntamento de gente, de pessoas vazias. Imagina uma igreja cheia de pessoas vazias. É por isso que dia a dia eu tenho me convertido. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há dias, semanas, meses, anos. Hoje eu sou um pastor mais abalizado, vivido, experimentado e convertido. Eu me converto dia a dia. Eu procuro perseverar através desta unção bendita do Espírito Santo e me converter dia a dia a cumprir a vontade do Pai, andar na sua vontade, cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Quando nós olhamos no capítulo 4 e vemos aqui, quando Pedro é preso junto com João, e se apresentam ao Sinédrio, nós vemos algo interessante.
capítulo 4 de Atos, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, imagina só, unânimes, uníssonos, numa só voz, uma igreja treinada a buscar e viver a unção de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Há perseguição, injustiça, ameaça, atentado? Sim, existe. Mas a igreja não se cala, ela abre a boca e brada. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bradam as gentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram, a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu Filho Jesus Cristo, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu Filho Jesus. Olha agora, essa oração é uma oração com autoridade e fé, liberada ou inspirada pelo Espírito Santo. Olha a resposta, eles oraram dizendo, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu Santo Filho Jesus. Olha agora, capítulo 4, versículo 31, na sequência. E tendo eles orado, o que eles fizeram? Simplesmente oraram. Mas não foi uma oração esporádica, automática, sem vida. Não. Eles tinham prática de oração. O segredo é você ter prática de oração. Ora todos os dias. Quanto mais você ora, mais vai se encher da graça e do Espírito Santo de Deus. Mais autoridade, mais fé você vai ter. É por isso que hoje nós temos tantos crentes aí que dizem, eu não tenho força, eu estou desanimado, eu estou desistindo, eu não aguento. Se encha do Espírito Santo. Olha aqui, vivendo uma perseguição, uma injustiça, uma ameaça, eles agora oram. E veja que oração eles fizeram. E no versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes se repetiu aqui de novo. Repita o Pentecostes de Deus na tua vida hoje ainda. Seja usado. Deixa Deus te levantar sem medo, como pastor, como presbítero, como diácono, como obreiro, como servo, como discípulo. Deixa o Senhor se mover na sua vida. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! E olha o que diz no versículo 32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, grande poder, grande poder, grande poder, testemunho, testemunho, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus.
e em todos eles havia abundância, grande graça. Aleluia. Eu vou ter que parar por aqui. O nosso horário já está acabando, mas eu quero orar, e eu sei que a unção do Espírito vai entrar na sua casa agora. Eu sei que ela está aí, mas eu estou falando uma unção especial, que vai ser liberada agora através de uma palavra profética. Crede em seus profetas e prosperareis. Ninguém se mova agora, por favor. Crede em seus profetas e prosperareis. Eu estou aqui como um ministro de Deus, uma simples seta para apontar a direção a você. É tempo de mudar essa vida pretensa religiosa, esta vida desértica, seca. Eu creio que uma unção poderosa de Deus vai te alcançar, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Espírito Santo se manifesta. Aleluia. Permita que essa unção bendita de Deus te envolva no teu lugar. Eu sinto aqui neste ambiente uma graça tremenda, uma autoridade. Eu sei que Ele está aqui e sei que Ele está aí também. Você vai tirar agora do teu coração a tristeza, a preocupação, o medo, e vai permitir que o Espírito Santo de Deus traga em você um novo ânimo, uma nova motivação, uma nova iniciativa. Ser encorajado em nome de Jesus. Comece a orar em línguas. Você que nunca orou em línguas, ser batizado agora no Espírito Santo em nome de Jesus. Estas semanas têm sido as semanas do batismo no Espírito Santo. Oh, recaia, xerre, malababarrachá. Abre a boca. Oh, requei, caramalabarrachá. Oh, comece a orar em línguas. Não é para você dizer glória, 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 nem aleluia, aleluia, aleluia. É para você começar a orar em línguas, pela fé, comigo. Oh, recala, chá, recaia, manassô. Mas pastor, eu não estou imitando você. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você pode até começar como eu, mas você vai terminar como o Espírito Santo, orando a oração que Ele quer que você ore. Oh, recaxera malamana rachou requei caramalabaçou. Oh, reramanayaha. Oh, recaxere ralamanayasa. Preste atenção, você está buscando uma resposta de Deus. Você está buscando talvez algo que não é para buscar no momento. O que você tem que buscar é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus, é tudo o que você precisa agora. O resto Ele vai cuidar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Permita que Ele endireite as suas veredas. Oh, recaxeramalamanayasa. Está com vontade de chorar, chore. Comece a orar em línguas. Se derrame na presença do Senhor. E não para. Continue. Diga: Deus, eu quero ter sede e fome. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais, 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 muito mais de Ti. Me envolva, me embriaga. Faça o que aconteceu no dia de Pentecostes comigo. Oh, rera malaba hachere calamanasso, oh, rera manache.
Oh, Heramanaya Shah, Rekandeitos Terimalavasu. Oh, Rekandeita Sheramalamanaya Sa. Oh, Rerababo, Reramana, Rere, Orabo, Rekanda Remalana, Serere Alavasu. O Pentecostes do Senhor vem sobre a tua vida. Simplesmente creia e receba. Esse lugar também vai tremer. Não se preocupe com nada. Deixa Deus ser simplesmente Deus na tua vida. Aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que transformou água em vinho. Recebe uma unção poderosa na sua casa, no seu lar, na sua família. Marido, seja diferente, esposa, filhos, filhas. Tira os olhos do patrão, do chefe, do encarregado, do supervisor. Coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Senhor, concede um novo tempo profético na vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Guto, pastor Guto, Augusto, um beijo no coração. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma unção forte neste lugar. Deixa Ele te tocar hoje, agora, neste momento. Aleluia. Amados, talvez vocês tenham visto na internet uma conclamação por parte da Igreja de Cristo, pedindo para que você jejue no dia 23, amanhã, sábado, e que a Igreja de Cristo possa se mobilizar para quebrar toda e qualquer maldição sobre a nação brasileira, para que nós possamos viver tudo aquilo que impede, bloqueia e atravanca o andamento das coisas em nossa nação. Que haja conversão por parte daqueles que resistem a Deus, que caia por terra toda a corrupção, tudo aquilo que fede diante do Senhor. Que a igreja que intercede possa amanhã estar intercedendo, não importa o tempo, mas que você possa se lembrar, orar, interceder, e que você possa fazer parte desse movimento. Amanhã, dia 23 de maio, sábado, a Igreja de Jesus no Brasil estará orando e jejuando pela nação brasileira. Que nós possamos continuar nesse mover, que nós possamos continuar nesta unção, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao carinho de todos vocês, um beijo no coração, e que a graça do nosso Senhor seja sobre a vida de todos. Que Deus abençoe e boa noite.